Vamos lá, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite, estamos aqui para aprender da parte do Senhor nessa caminhada, o quarto porquê das autoridades. Já tivemos o 1, o 2, o 3 e hoje estamos no quarto porquê, que será vamos meditar Marcos 2, do 23 ao 28. Vamos orar para iniciar a nossa trajetória, agradecendo a você que está aqui conosco de manhã, bom dia, de tarde, boa tarde, à noite, boa noite, na madrugada. Você que está vendo esse vídeo, seja edificado em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, te agradecemos porque tu é fiel, tu é santo, tu é verdadeiro. Muito obrigado, Jesus, porque tu nos dá o orgulho, tu nos dá o prazer de estarmos aqui para falar de ti, para entender mais a tua pessoa, para nos municiarmos de sabedoria. Obrigado pelo professor Wilton, Senhor. Cuida dele, guarda a vida do teu servo, Senhor, na área sentimental, emocional. Por favor, Jesus, cobre ele com teu sangue. Amém, Jesus. Continua fazendo dele o seu melhor amigo. Muito obrigado por tudo que eu te peço. Amém, Jesus. Jesus, amém e amém. Vamos lá. Como eu disse, quarto porquê das autoridades. Texto, Marcos 2, 23, 28. Diz assim: no dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Então, os fariseus perguntaram a Jesus: vê por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidades e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aprofundamento. O quarto porquê das autoridades tem semelhanças e diferença com o terceiro. São os fariseus que partem para o ataque, e a pergunta é dirigida a Jesus, visto como responsável por um tipo de comportamento dos discípulos dele. As diferenças são estas. É sábado, e os fariseus perguntam a Jesus por que os discípulos dele fazem o que todos julgam proibido fazer. Debulham espigas de trigo para comê-las. No caso anterior, Jesus era acusado de ensinar-os a fazer o que todos faziam, jejuar. Aqui permite que façam todos consideram proibido. Aqui permite que façam todos consideram proibido. Lá incentivava a não fazer o que todo mundo fazia. O sábado era uma das coisas mais sagradas para o povo judeu, e alguns fariseus consideravam o descanso desse dia como o mais importante de todos os 613 mandamentos da lei escrita e oral. Veja em Marcos 12, 28 a 31, o que Jesus diz a esse respeito. De fato, no Antigo Testamento temos três grandes alianças. Na primeira, Deus se alia gratuitamente com Noé, nada pedindo em troca do seu compromisso com a humanidade. A segunda acontece entre Deus e Abraão, e o patriarca se compromete com a circuncisão, sinal da aliança. A terceira é a aliança do Sinai, e o povo hebreu se compromete com a observância do sábado. Na perspectiva do Deuteronômio, o descanso sabático é sagrado e radical, a ponto de até os escravos estrangeiros e animais empregados no trabalho, boi, jumento, terem de descansar. Na visão dos fariseus, portanto, transgredir o descanso do sábado era violar a aliança. Jesus e seus discípulos correm risco de vida, pois Êxodo 31, 14 prevê pena de morte para quem transgredir essa lei. A boa notícia e seu portador são ameaçados de morte. No tempo de Jesus havia poucas estradas.
Na maioria das vezes eram trilhas que atravessavam plantações. É o nosso caso. Evidentemente, o trigal não era de Jesus nem dos discípulos. E ninguém se importa com o fato de os discípulos colherem espigas para matar a fome. O Deuteronômio 23, 26 permite isso. Aquilo que chama a atenção dos fariseus é o gesto de esfregar as espigas para extrair os grãos e, com isso, matar a fome. Na jurisprudência dos fariseus, isso é trabalho, violação do preceito sabático, violação da aliança que deve ser punida, sentença capital, o apedrejamento. Permitindo que os discípulos façam isso, Jesus se torna responsável e violador da jurisprudência farisaica. Os fariseus se sentem agredidos e desacreditados, por isso reagem. A pergunta deles tem sabor de condenação. Jesus responde com um caso que ninguém ousara rebater, pois envolve nada mais, nada menos que o grande rei Davi e o seu sumo sacerdote Abiatar. De modo sutil, mas energético, mais enérgico, Jesus desloca a atenção do sábado para a fome. De fato, o episódio por ele recordado não fala de sábado, mas mostra o que fez o maior de todos os reis, Davi, com o consentimento do sumo sacerdote diante da emergência da fome. Desde já, nota-se que a necessidade está acima da lei. Quando alguém tem fome, a única lei permitida é satisfazer o faminto. A vida é a lei. É a lei. O episódio citado se encontra em 1 Samuel 21, do 1 ao 7. Se passa em Nob, onde há um sacerdote de nome Aquimeleque. É ele quem dá o pão sagrado a Davi e seus companheiros, e se tratava de pão dormido. Isso demonstra que, com liberdade, muitos textos do Novo Testamento releem episódios do Antigo. Mas o que chama a atenção aqui é a ênfase posta na necessidade que faz a lei, e não o contrário. O episódio lembrado por Jesus faz parte em outro, faz pensar em outro. 2 Reis 4, 42, 44. O homem de Baal, Salisa, levou ao profeta Eliseu 20 pães de cevada e trigo. Eram coisas que deviam ser oferecidas a Deus, mas o profeta mandou distribuir esse alimento para 100 pessoas que não tinham o que comer. Moral da história: Deus se satisfaz com o gesto da oferta e fica contente quando a oferta que ele deveria receber consegue matar a fome do povo. Voltando ao episódio de Marcos, bem que poderíamos perguntar aos discípulos ou a Jesus se eles não podiam ter esperado um pouco para matar a fome. Em outras palavras, gostaríamos de saber se esse era o único alimento deles naquele dia, de modo que, se não colhessem espigas, iriam passar o resto do dia faminto. Mas nada disso faz sentido para Jesus. Seria entrar no jogo da casuística farisaica. O problema é que seus discípulos estavam com fome, e isso merece uma solução urgente. Mas ainda a pessoa com sua necessidade é o centro da lei, da aliança e da religião. Querer agradar a Deus diminuindo a vida das pessoas é agredi-lo em um ato de impiedade. Professor, está tranquilo. Aqui já dá para fechar. Deus abençoe a todos. Vou passar agora para o professor. Estamos aqui meditando, você que chegou agora, em Marcos 2, 23 ao 28. Por favor, professor. Amém. Muito obrigado, irmão Isaías. Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Como foi bem ressaltado no início, né? Nós estamos estudando o quarto porquê das autoridades. E depois, a gente já parte, depois dessa aula, na próxima, permitindo o Senhor, a gente já vai partir para as ameaças diretas, né? As perseguições que são feitas a Jesus, onde as pessoas, o povo, as autoridades procuram matá-lo. Então, esse quarto porquê, ele vai afirmando o clima de tensão, né? No próximo capítulo, esse texto aqui, ele encerra o capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. Nessa nossa catequese, né, a gente está estudando todo o Evangelho, então a gente agora chega no final do capítulo 2, e depois a gente vai entrar nessa profundidade da busca da morte do Senhor Jesus, por causa exatamente desses porquês, por causa desses questionamentos e como Jesus ele saía desses questionamentos.
Então, quando você vence alguém, né, principalmente alguém que tem autoridade, essa pessoa ela fica má diante do seu povo, das pessoas ali que estão ao seu redor. E quando a pessoa não é humilde, o que ela vai buscar fazer? A vingança. Então é isso que vai ocorrer. Eles não conseguiram derrubar Jesus em nenhuma oratória, em nenhuma fala, em nenhuma interpretação legal, e aí eles passam então a perseguir diretamente o Senhor Jesus. Aqui nessa passagem, que é uma passagem breve, curta, mas muito profunda, surge uma ideia de como que Jesus trabalhava esse conceito da lei, né? Você vai ver aqui isso claramente. Esse comentário que o irmão Isaías leu, ele é muito interessante. Ele aborda questões ali muito inteligentes, são bem colocadas as palavras. Então, eu não preciso aprofundar tanto no texto, né? Porque já foi muito bem explicado. A minha intenção aqui é mostrar para vocês como que Jesus ele trabalhava essa questão da lei. Aí depois eu vou passar para vocês fazerem os comentários, né? Deixar aí com o irmão Isaías. O texto ele é muito provocativo porque ele começa assim. Então, para quem está acompanhando, né? É Marcos capítulo 2, do versículo 23 ao 28. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Você pode ver que as palavras vão estar sempre no gerúndio, né? Jesus estava passando, então ele está seguindo a jornada dele. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas, né? Olha que interessante. Ia caminhando, aí as espigas ali elas eram arrancadas, né, pelos discípulos. Aí os fariseus perguntaram a Jesus. É muito interessante, né, como que a construção do texto ela é feita. Você vê ali sempre essa questão, discípulos e fariseus. Agora, eles não perguntam para os discípulos acerca de Jesus. É o inverso do que a gente já viu. Quando eles viam alguma ação de Jesus, eles iam até os discípulos e questionavam os discípulos acerca de Jesus. Aí Jesus entrava com o ensino. Aqui a abordagem é direta a Jesus. Né? O texto fala, então os fariseus perguntaram a Jesus, vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Ou seja, a ação dos discípulos vai provocar um questionamento a Jesus. Qual que é a intenção? É usar aquilo que eles interpretavam de maneira errônea como algo que fosse desacreditar, descredibilizar Jesus, porque ele era o mestre. Então, se os discípulos estão fazendo, a culpa recai em quem? Em Jesus. Aí, olha só o que Jesus faz. Ele vai perguntar aos fariseus, ele vai responder com uma pergunta naquilo que eles, entre aspas, dominavam, que é a leitura das Escrituras. Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Essa pergunta de Jesus, com esse acréscimo, ela é muito provocativa, ela é muito pesada, porque Jesus ele coloca, se você observar, os discípulos estavam pelo caminho, como a gente está lendo. E aqui, Jesus ele eleva o assunto colocando algo que ocorre dentro da casa de Deus com aquilo que era considerado mais sagrado para eles, que era o pão de Deus. Né? Eram os pães que eram oferecidos a Deus. Então, não existe nenhum alimento ali que era mais sagrado do que esse. Então, Jesus, o que ele faz? Ele relativiza o acontecimento que está ali em voga, naquele momento, com algo que era algo muito grave, era algo muito pesado. Era a coisa mais ilícita que se poderia fazer nessa questão de você comer, era o que que Davi fez naquele tempo. Porque pegou do pão que era oferecido a Deus. Então, se tem algo que tem que ser condenado, era isso. E aí ele coloca essa questão e cabe a gente ressaltar também. Ah, Janaína, eu queria que tu estivesse O nessa que live, tá falando que do sábado. o Seria que é interessante você importante para a fazer gente quando a gente coloca essa questão do cumprimento da lei? E isso ocorre não somente no cumprimento da lei, mas isso ocorre no nosso dia a dia.
é quando a gente usa a palavra de Deus contra o ser humano. Os religiosos, eles têm essa prática. Você pode ver que quando vai diante de uma pessoa e cita a escritura, assim, 70, 80, 90% dos casos não é utilizar as escrituras para trazer vida, mas é utilizar a escritura para condenação. É algo que Jesus nunca faz. Jesus, quando ele quer levar uma pessoa para reflexão diante disso, ele mesmo faz a pessoa confessar isso. Os religiosos não. Você vê que eles sempre medem as atitudes das pessoas, já com a interpretação legalista, com a interpretação que eles têm do texto sagrado. Isso é uma característica muito clara da religião. Você vê isso hoje claramente. Pregações, ensinos, que sempre trazem a palavra de Deus como um instrumento de condenação, né? Não de libertação, não de vida. Aí o que você tem que fazer? Olhar como Jesus. Jesus, ele olha o todo. Se Jesus ele fosse entrar ali numa discussão com aqueles homens, o assunto ia se estender. Mas o que Jesus faz? Ele pega uma passagem que já é conhecida deles, a qual eles não têm saída. Eles têm que admitir que o que Jesus está falando é verdade. Então aqui Jesus, ele se mostra, né, como um homem que tinha o conhecimento das Escrituras e ele pautava toda a sua vida no uso das Escrituras. Só que qual que é a diferença, então, de Jesus para os fariseus? É que Jesus, ele enxergava a palavra de Deus como algo em favor do homem. E os fariseus enxergavam a palavra de Deus que era algo contra o homem. E aí nós temos que considerar isso na nossa vida quando a gente lê um texto como esse. Identificar isso nos fariseus é fácil. Agora, o que a gente tem que identificar no nosso coração é isso. Qual que é o meu relacionamento com a palavra de Deus? E como que eu uso a palavra de Deus na vida do próximo? Eu utilizo como um instrumento de libertação, de paz, de vida, ou eu utilizo como um instrumento de condenação? Sem considerar a questão de nós mesmos, né? Como que a gente enxerga Deus, que aí já é um outro assunto mais aprofundado que a gente vai ver ao longo aqui dessa catequese. Mas como que a gente tem essa visão? Então Jesus, ele usa ali um exemplo cabal, que não tem como eles saírem disso. Ele ali não busca responder com eventos ali daquele momento, ele nem condena eles, né? Jesus poderia investigar o coração deles e criminá-los e condená-los ali. Jesus não faz isso, não. Ele usa as escrituras para mostrar que o conhecimento deles está inadequado. Aí o que Jesus vai acrescentar? E Jesus acrescentou. Olha como esse texto é bonito, como ele é feito de forma do quiasmo. O assunto começa no sábado e acaba no sábado. Vocês perceberam isso? A primeira expressão, num dia de sábado. E qual que vai ser a última expressão? Sábado. Então, uma estrutura de quiasmo. O que é isso? Você começa com um assunto, aí tem um recheio no meio, e você termina com esse mesmo assunto. É como se fosse em V, né? Pensa no pão. Tem a fatia do pão, aí vem o recheio, o hambúrguer, e depois a outra fatia. Então você vê, começa num dia de sábado e termina com a expressão de Jesus o sábado. Então o que Jesus acrescenta ao final? O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. É claro que aqui Jesus ele chama a sua messianidade e o seu senhorio e a sua divindade. Porque quem é Senhor do sábado? Quem que instituiu o sábado? Né? Foi Deus. Mas Deus o fez em favor do homem e não para podar o homem. O sábado ele tinha uma importância muito grande para os judeus e você observa isso no primeiro relato da criação. Se você pegar o Gênesis capítulo 1, verso 1, e até o capítulo 2, verso 4, a parte A, você vai ter o primeiro relato da criação. Aí do 2A, parte B, até o final do capítulo 3, é o segundo relato da criação. No primeiro relato da criação, quando começa lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, quando você olha esse relato, você vê que o clímax dele, o final dele, é o sábado. É quando fala que o quê? Que Deus descansou das suas obras.
É o sábado. Por que que o sábado é o clímax? Por que que o sábado ali é o máximo? Não é para frear o homem, é para trazer a paz para o homem, é para trazer o descanso. Por quê? Como esse texto ele foi produzido, ele teve a sua redação lá no exílio babilônico, o que que mais eles almejavam? Um descanso. Eles estavam sob a escravidão, sobre o império ali do Nabucodonosor, da Babilônia. Então, o que que eles esperavam? O retorno para a sua terra, para que eles pudessem descansar. Seria o retorno ao paraíso, né? ao local onde Deus deu para eles. Então, eles terminam o primeiro ato da criação com esse clímax, culminando com o sábado, o descanso. Então, o descanso ele tem que ser o alvo. O sábado ele tem que vir como um instrumento de libertação e não de aprisionamento. Então, o que Deus mostra para ele? Vocês estão usando o conceito do sábado de maneira errônea. E até hoje é feito isso, né? Até hoje tem pessoas que guardam o dia do sábado como se fosse algo obrigatório para que ela pudesse ser salva. E não é somente o sábado, tem gente que transfere para o domingo. Aí não importa o dia que a pessoa faça, se é sexta, sábado, domingo, segundo. E tem gente que coloca, o domingo é o dia do Senhor, então ela também é o dia que é só dedicado a Deus. Mas Paulo fala que não deve se fazer separação de dias. Todos os dias são do Senhor. Todos os dias são santos. Então nós temos que ter esse cuidado de começar a classificar dias melhores que o outro, períodos. Né? Nós estamos vivendo agora, segundo o calendário litúrgico, o período da quaresma, né? Que vai culminar lá na sexta-feira santa tal, e no domingo da ressurreição. E aí é sempre falado, a pessoa pratica o mal durante o ano todo, mas na sexta-feira santa ela não come carne, ela se abstém, faz jejum. Tal. Então nós não devemos ter esse pensamento. Para nós, todos os dias são santos. Todos os encontros são santos. Então o que que Jesus faz aqui? Ele mostra que a lei não pode sufocar o homem. Que a lei tem que vir para dar a guarida para que o homem viva. Tá com fome? Come. Tem que andar? Ande. Tem que fazer o bem? Faça. O sábado não pode ser um fator impeditivo. E vocês veem que, desde o começo desse evangelho, sempre a questão do sábado é ressaltada. E essa questão do sábado mexe muito com isso, porque para eles era a manifestação máxima. Era algo assim como se fosse quase que uma blasfêmia contra o Espírito Santo para o cristão. Quebrar o sábado, para eles, era morte. Só que Jesus, ele não está indo contra o sábado. Ele está agindo conforme o plano de Deus. O que Jesus contraria é a interpretação que esses religiosos faziam do sábado. Então, esse episódio aqui ele é muito interessante, porque Jesus, o que ele faz? Ele usa a palavra de Deus para mostrar que eles estavam errados, e ele mesmo se proclama como o Senhor do sábado. Ou seja, além do descanso, né, quem de fato coordena esse descanso não é um dia, mas é uma pessoa. Nós cristãos não temos um dia de descanso, porque nós ouvimos o chamado dele quando ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nosso descanso não é um dia. Nosso descanso é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Amém? Passar por irmão Isaías. Amém, professor. Muito boa a tua prédica inicial aí. Gostaria de agradecer ao Marinho, ao Felipe Araújo. Felipe está aí, o Hilton. Tu falou que ele Amém. tinha viajado lá para os Estados Unidos. Não, ele está aí, o Felipe. Ó. Ele imprimiu já o material, anotou e vai ter 15 perguntas aí para fazer. O irmão Sandro também está aqui, nosso amado Amém. Sandro. A irmã Ângela Pereira, o Hilton. E a irmã Ângela, tenha paz, Janaína. abençoados. Amém. Amém. A irmã Janaína, eu acho que a irmã Janaína ela é amiga do Marinho. É uma Boa revelação aqui. noite. Oi, Boa boa noite. noite. É uma Prazer. revelação. Amém. A irmã Então, Ângela é benção, Isaías. A irmã Ângela é aqui de Caxias, é benção. Ah, é? É. Ah, que legal. Então, o que É acontece? esposa do Marinho, esposa do Esposa do Marinho. Marinho, Janaína. Ah, legal, legal. Então, irmãos, vamos lá. O pior é que eu estou olhando esse Marinho aqui, eu estou pensando que é um Marinho do quartel meu antigo, um colega antigo, é mole? Estou pensando. Aí ele falou, ele estava com o microfone aberto, ele falou: Janaína, tu tinha que estar aqui para ver, papá. Aí eu brinquei, falei, aí eu fui e fechei o microfone. Aí eu brinquei, que ele deve pensar assim: como é que esse cara sabe que eu. Mas é porque eu ouvi ele falando, chamando ela.
Mas Sim. amém, irmão. Vamos participar com liberdade, perguntando, em amor, né? Porque a ideia é nós termos agora meia hora para nos aprofundarmos nesse tema e aprendermos. E esse vídeo vai ficar gravado aqui para a eternidade, né? Então, vamos municiar com perguntas bastante interessantes. E eu queria, primeiramente, eu queria falar com o professor, que é algo interessante, professor, que toda heresia, todo erro, assim, parte sempre da falta de conhecimento, né, professor? E de pessoas, muitas das vezes, pessoas que são letradas, né? Teólogos, né? Os mestres da lei, cometem erro por não ter o conhecimento da verdade, não é? E Jesus é um exemplo de ensinar e de ser também sempre corrigido, tentado, corrigido, não, incomodado, né? Nessas questões. E, e esses erros, professor, acontecem hoje ainda, esses erros, né? E esses erros, eu anotei aqui, matam pessoas e matam famílias. Olha que loucura, não é? Esses erros matam pessoas e matam famílias. Que loucura! Deixa eu falar aqui, Marinho. Esses erros matam pessoas, matam famílias, matam sonhos. Quantos erros as igrejas hoje, as reuniões de comunidade de fé, praticam, professor? Eu tenho um exemplo aqui que eu já coloquei aqui. Meu exemplo, eu com 14, 15 anos, eu soltando pipa na minha rua, o pastor da igreja me pegou, chegou para mim e falou: se você vai ter que fazer uma escolha, ou soltar pipa ou tocar o pandeiro da igreja. Um erro. Isso não é bíblico, isso não tem nada a ver com o evangelho, mas ele achava que isso era santidade. E ali eu entrei hoje eu entendo que ali eu não era um cristão ainda, não tinha sido convencido ainda do evangelho do Senhor. Eu fui para o mundo, me fiz um montão de besteira, o Senhor realmente me pegou depois, com 33, 34 anos. Né? E daí, de 33, 34 anos para cá, eu já tive outras condenações, entre aspas, de líderes também, mas eu não saí porque eu estou agora ligado à videira que é Cristo. Então, professor, eu gostaria que o professor dissertasse um pouco sobre isso que eu falei, por favor, professor. Sim, Isaías. Esses É bem... erros. Professor, e da subalternidade, eu posso dizer assim, da descredibilização, da humilhação que pessoas como o professor Hilton, que tem o dom bíblico de ser mestre, de ensinar, vivenciam dentro desses locais onde os fariseus eles batem quem ensina. Por favor. Sim. Então, Isaías, esse seu exemplo a gente verifica também de outras formas, né? Eu creio que se a gente abrisse aqui para os irmãos citarem, muitos exemplos viriam, tanto com os próprios irmãos como exemplos conhecidos de pessoas próximas. Porque cai sempre naquela dinâmica, que é a mesma história sempre. É como você citou. Pega uma interpretação particular, torna ela sagrada, e essas interpretações particulares, né, que são tornadas sagradas, você pode ver, elas sempre levam a aprisionar as pessoas. Isso é padrão. Você pode pegar qualquer história de seita, de movimento contraditório, é sempre assim. É uma revelação particular, é uma interpretação particular, é algo próprio daquela religião, daquele movimento, daquela organização, e que acaba escravizando as pessoas ali. Por exemplo, os fariseus, eles haviam interpretado o sábado. Então você via, a pessoa não podia nem ser curada no dia de sábado, porque para elas a coisa mais importante era guardar o sábado. Então a religião para elas o que era? Era cumprir alguns mandamentos, dentre eles colocar assim no máximo o sábado. Então o sábado é além da vida. Então quando você olha isso, você traz para os nossos dias, você vê também
questões que são colocadas na religião que são maiores do que a vida. O religioso em si, esse que pega a Bíblia e fala a Bíblia é a palavra de Deus e tal, é aquela pessoa que é radical, né? Aquela pessoa que ela fala que a Bíblia está acima de tudo, né? Ela até é bibliólatra, né? Ela coloca a Bíblia, e não é a Bíblia em si, é a interpretação que ela dá da Bíblia. E você pode ver que todos os textos que ela usa são textos de escravidão. Elas querem escravizar. E quem é contra, o que fala? É liberal, ela não quer ver o bem da vida. E são pessoas totalmente amarguradas, tristes. Você olha essas pessoas, você não vê alegria, você não vê o fruto do espírito. Porque elas usam esse mecanismo de aprisionamento. E o desejo delas é a morte mesmo, é que quem seja contrário morra. Você vai ver isso aqui com o próprio Senhor Jesus. Esses grupos, eles vão perseguir Jesus até a morte. E hoje não é diferente. Hoje você vê esse discurso religioso da pessoa que fala que ela segue Jesus, mas ela, se a pessoa não pensar igual a ela quer que a pessoa morra. Ela fala que aquela pessoa é herege, que aquela pessoa tem que ir para o inferno. Ela só não atira, só não mata porque ela vai presa. Mas Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, tal. Aí vai. Mas é justiça. Exato. Deus é amor, mas a justiça também. Aí você fala assim, não, mas graças a Deus que Deus é a justiça, porque a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Paulo fala que a justiça de Deus promove o que na gente? Paz. Nós somos justificados diante de Deus. Mas no argumento dele tem que ser sempre assim. Quem não pensa igual ao nosso grupo é herege. Quem não pensa igual ao nosso grupo está condenado. É sempre assim, é uma visão especial, Deus falou comigo, enfim. A roupa pode ser nova, mas a essência é antiga. Você sempre vai ver isso nesses grupos religiosos. E o final é sempre o mesmo. Esses grupos se desfazem ao longo da história. Eu vou pegar um grupo aqui que eu vou falar uma coisa muito séria. Se você pegar, por exemplo, a Igreja Católica hoje, né? Esse movimento de renovação que está na Igreja Católica, eu não estou falando da renovação carismática, estou falando da renovação com o Papa Francisco, que você vê homens como Pagola, Castillo, Alberto Maggi, escrevendo lá dentro, você vê o que? A reação daquela galera tradicional, que o cara, eles questionam o Concílio Vaticano II, ou seja, eles querem que a missa volte a ser feita em latim, eles querem aqueles rituais, eles não querem diálogo com outras religiões. Então, são pessoas que em qualquer ambiente religioso você vai ver isso. Você vai ver esses grupos. Então, naquele judaísmo da época de Jesus, que é até errado nós usarmos o singular, né? É mais fácil falar em judaísmos. Aqueles judaísmos mostram isso. Eram grupos e facções ali, saduceus, os fariseus, os herodianos, um grupo que não está aí na Bíblia, mas a arqueologia mostra que tinha uma importância grande, que eram os essênios. Então, cada grupo tinha a sua interpretação particular. Então, cada um dizia que tinha a revelação de Deus, cada um dizia que era o grupo correto. Só que, se você observar, Jesus não fez parte de nenhum desses grupos. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês aí, para você, para o Sandro, para o Marinho, para vocês refletirem. Se Jesus fosse viver hoje, aonde que ele congregaria? Lugar Qual nenhum. religião que ele faria parte? Não faria. Isso é muito duro ouvir isso. É duro ouvir isso. Isso dá uma dor aqui dentro. Entendeu, professor? Dá uma dor aqui dentro. Entendeu? Essa pergunta tinha que estar estampada no nosso coração, porque ele seria morto, como seria morto. Mas vamos lá. Obrigado, por favor. Vamos lá as perguntas aí, as considerações. Fiquem à vontade a respeito desse tema, que é muito interessante. E depois eu queria que o professor rapidamente desse um exemplo de quiasmo, que às vezes muita gente aqui não sabe. O Felipe abriu aí, professor, para fazer uma consideração. Só uma coisinha, Isaías. A questão não é guardar o sábado, hein? Porque senão a pessoa fala assim, então quem guarda o sábado... Não, não é isso. Paulo mesmo fala que se a pessoa ela faz para o Senhor, se ela guarda o dia para o Senhor, amém. Que ela guarde o sábado, o domingo, o problema não é esse. É fazer disso uma coisa de divisão, de facção. Esse é o problema. Doutrinar, isso. Você fala para mim, eu não ando na rua de shorts. Amém. Eu não me sinto bem. Eu tenho amigos meus que falam, eu não me sinto bem andar de shorts na rua. Amém. É uma coisa sua e de Deus. Mas não critica os outros. Aí esse é o problema. Que aí você começa a medir os outros por você. Aí você fala, mas qual que é a régua que você está usando? É o evangelho? Aí vai cair, não, é um mistério meu com Deus. Aí fala, não.
Se é seu com Deus, é seu com Deus. Não queira medir as pessoas através dessa régua. Então, Jesus não é contra. A pessoa fala assim, não, eu estou guardando o sábado para Jesus, o domingo. Não é esse, não é o ponto. Paulo fala sobre isso. Se você come carne ou não come, amém. Se você bebe o vinho, não bebe, amém. Se você guarda dia, amém. Se você faz para Deus, amém. A questão é você querer colocar isso como um ponto de salvação, de exclusividade, para você julgar o próximo. Esse é o problema. Amém. Vamos lá, Felipe. Opa, boa noite, rapaz. Rapaz. Não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou responder. Eu acho que Jesus ficaria ali na Avenida Brasil, ali, ele pregaria ali, né? Ele estaria ali junto com as pessoas que necessitam, né? Junto com aquelas pessoas dependentes químicas, né? Que a sociedade exclui de uma certa forma, né? Mas, professor, então, eu li aqui bastante o texto e o que me chamou Uhum. mais a atenção foi a questão, né? Que eu acho que, na verdade, era uma perseguição pessoal, né? A pessoa de Jesus, né? Que os judeus faziam. Porque aqui no texto aqui está falando aqui de algo que eu achei bem interessante, né? Que pede para a gente ver em Marcos 12, 28 e Uhum. 30, que fala da questão do mandamento mais importante, né? Que é ouve Israel, a voz do Senhor, né? E amar o próximo como a ti mesmo, né? Eu queria uma explicação mais aprofundada nessa questão, professor. Uhum. Sim. Então, o que sempre havia lá o embate, né, de Jesus com os religiosos? Porque eles estão acostumados com aquele padrão legalista. Então, além da leitura da lei, haviam que as tradições que eles criaram ao longo do tempo. Isso vem lá desde o judaísmo do Segundo Templo, né? Quando eles retornam do cativeiro ou do exílio babilônico, melhor dizendo, e aí eles começam ali naquele padrão, né, de purificação, que nós chamamos de interbíblico de maneira errada, hein? É período intertestamentário, que é entre os dois testamentos, não é entre as Bíblias, né? É entre os testamentos, que é entre o primeiro, que é o Antigo, e o segundo, que é o Novo Testamento. Ali naquele período, você vai começar a ver o surgimento desses grupos que estão em ação no Novo Testamento. Os fariseus, os saduceus, você começa a ver naquele período essa busca. Então, por exemplo, os fariseus, a ideia original deles, né, isso é que a gente também tem que fazer uma reparação, os fariseus não eram só pessoas ruins, né, porque a gente lê aqui os fariseus, mas não eram todos os fariseus. É que nem você qualificar, por exemplo, hoje, os evangélicos não prestam, você fala, mas evangélico é muita gente, né? Então, quando se fala de fariseus aqui, fala de grupos específicos dentro do farisaísmo, aqueles que tiveram problemas com a fé cristã. Depois você vai ver até que tem alguns fariseus que apoiavam a fé cristã, mas isso aqui é um assunto para outro momento. Mas eu quero dizer o seguinte, esses grupos eles vão surgindo naquele período e vão ter esse destaque todo no Segundo Testamento, claro, porque Jesus está ali e aqueles grupos eles vão debater com Jesus. Então, por que Jesus ele resume a lei nesse ponto? Porque é só a gente pensar. Se você amar a Deus e ao próximo, isso não é novidade, hein? Isso aí já tinha na lei. É que nem é citado. Esse mandamento de amar a Deus já tinha na lei e amar o próximo também, está lá em Levítico. Então não é uma novidade trazida por Jesus. Ele apenas começa a trazer a interpretação da lei de maneira correta para eles. Então, pensa, Felipe, que se você amar a Deus e você amar o próximo, você vai pecar? Você não vai pecar. Então, todos aqueles outros mandamentos acessórios, eles ficam como acessórios, porque o que é o principal na vida? É você amar Deus, que é o seu Criador, que é o seu Pai, e o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Se você fizer isso, você não precisa ficar preocupado com aquela imensidão de leis, 613 mandamentos, com as tradições, você não precisa. Porque se você tiver isso, você vai viver uma vida correta, né? Se você amar o seu próximo, você vai desejar o mal para ele? Você vai querer furtar? Você vai querer adulterar? Você vai querer... Não vai. Se você amar a Deus, você vai querer o mal do mundo, o mal da criação, você vai querer guerra? Você não vai. Então tá tudo resumido assim. E detalhe, se você pegar o Paulo, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 14, Paulo tira até Deus da jogada. Ele fala assim, a lei se resume num só ponto, amar o próximo. Aí você fala, Paulo blasfemou, ele arrancou Deus? Não, porque ali já está numa visão
do evangelho é avançada. Paulo, João já avançaram ainda mais. Por quê? O que eles entendem? Que Deus quer ser amado no próximo. Então, quando você ama o próximo, você está amando a Deus. Que João vai até falar isso, né? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e eu odeio o meu irmão que eu vejo? Eu sou mentiroso. Então, preso é o seguinte, como que eu amo a Deus? De maneira objetiva. Eu chegar e estar no meu quarto e falar, Deus, eu te adoro, eu te amo. Não, não é isso. Amar Deus de maneira objetiva é amar o meu próximo, porque Deus habita no meu próximo. Deus habita no meu irmão. Deus habita no Isaías, no Sandro, no Marinho, no Felipe. Então, como que eu demonstro o amor a Deus? Amando meu irmão, amando o meu próximo. É aí que Deus se alegra. Deus não está preocupado, Deus não é um Deus carente, que eu tenho que chegar e estar no meu quarto, ficar 2 horas. Oh, Senhor, o Senhor é onipotente, o Senhor é magnânimo. Não, Deus não é carente. Deus se manifestou em Jesus. É só a gente olhar como que Jesus agia. Jesus pegava as palavras de Deus e agia em favor do próximo. Ele, quando curava, o que ele falava? Eu faço a vontade do meu Pai. Ele, quando alimentava as pessoas, o que ele falava? Eu faço a vontade do meu Pai. Quando ele perdoava, ele falava assim, eu faço tudo que eu vejo meu Pai fazer. Então, Jesus é a expressa manifestação do Pai. Como que é cumprir a lei? É fazer o que Jesus é. Ah, mas isso aí vai contra a interpretação que aquele grupo religioso deu. Não tem problema. Se está sendo em favor do próximo, se está trazendo vida, vida abundante, se está livrando a pessoa da morte, se está trazendo vida, amém. Se está curando a pessoa, amém. As parábolas de Jesus são muito claras. Eu estou no horário de culto, que eu tenho que ir para o templo. Vamos usar a linguagem antiga. Eu tenho que ir para o templo. Eu encontro uma pessoa necessitada. Eu, como cristão, tenho que ir para o templo ou tenho que cuidar da pessoa necessitada? Eu tenho que cuidar da pessoa necessitada. Só que a religião fala, não, você tem que ir para o templo. Porque você tem outros horários para você cuidar da pessoa. Você percebe como quando a gente atualiza o Novo Testamento e traz para os nossos dias, você encontra os mesmos embates. Eles só mudam a roupa, mas a essência é a mesma. É a preocupação religiosa ou a preocupação com o semelhante, que é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o ponto. Então, quando fala desse resumo da lei, é isso. Pessoal, você tem que amar. Lembra quando aquele legalista, que é o texto que você citou, ele vai falar com Jesus, ele vai pela lei. Eu sou assim, tudo bem, você cumpre isso aí e você vive. Aí ele não aceitou aquilo, ele falou, e agora? Mas quem é o meu próximo? Aí ele se perdeu. Se ele ficasse só naquilo e falasse, e que Jesus falou, faz isso aí que você não está longe do reino de Deus, não. Quando ele entra na questão do próximo, aí complicou para ele. Porque o próximo para ele, quem era? Quem era próximo. Então o texto aí inverte. Você pode ver que a construção é muito bonita ali, porque a pergunta começa assim, quem é o meu próximo? E como Jesus termina, quem foi o próximo daquele que era necessitado? Então a pergunta do evangelho não é assim, Isaías, quem é o meu próximo? Não é essa. A pergunta é assim, eu estou sendo próximo do Isaías? Eu estou sendo próximo do Sandro? Eu estou sendo próximo do Marinho? Isso é o evangelho. Eu estou sendo próximo do necessitado? A minha investigação não é saber quem é o próximo. A minha investigação é saber se eu sou o próximo daquele que está necessitado. E a religião, ela trata melhor os felizes do que os infelizes. Ela olha com agrado mais os justos, né, do que os pecadores, não é isso? Nas igrejas, dentro do templo, você vê isso aí o tempo todo. Tem um videozinho que eu botei no grupo, Zé, não sei se você chegou a ver. Tem um rapaz que ele fala o seguinte, quem são essas pessoas? Aí ele vê lá, ele vê dentro de um culto batista nos Estados Unidos. Né? Eu estou falando da Batista porque é o exemplo que ele citou, não estou criticando a Batista, não. Aí ele coloca lá um culto batista, né? Pessoal de terno, gravata lá, cantando glória a Deus. Aí ele pega, no mesmo vídeo, ele fala assim, quem são essas pessoas? Aí tá todo mundo de capuz, que eles faziam parte lá da Ku Klux Klan. Sim, exatamente. Então os cara que falavam que Deus amava as pessoas no culto, eles estão pregando ódio contra negros, contra outros grupos. Exatamente. Aí fala assim, são as mesmas pessoas que estavam no culto. Então, isso é um fato histórico, um fato histórico que muitos desconhecem, né? Incoerente isso. Se alguém quiser um livro de um doutorando lá, um doutor lá dos Estados Unidos, brasileiro, que dá aula lá, eu tenho um livro muito bom aqui a respeito. Um vídeo, na realidade. Vídeo da entrevista muito boa. Vamos lá. Professor, em cima do que o professor falou, a preocupação primária de Jesus sempre foi o lado humano das pessoas, né? A preocupação primária de Jesus era o lado humano das pessoas e depois o divino. E muitas das vezes nem o divino ele apresentava. Jesus, hoje em dia, o cara quer, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus.
e o cara está com fome, o cara está doente, o cara quer bater um papo, o cara quer. Entendeu? Hoje em dia o cara não. Eu estava dando o exemplo de uma senhora indo para casa com 5 bolsas pesadas. Jesus Sim. hoje ia chegar para ela e falar assim: posso pegar sua bolsa para te ajudar? A senhora ia falar assim: pois não. Uma senhora com guia do candomblé, Jesus ia chegar: posso pegar a bolsa do senhor para te ajudar? Ele ia pegar: a senhora mora onde? Ah, eu moro ali no quinto ponto. Jesus ia com ela, conversando com ela, até na casa dela, ou em silêncio. Chegava na casa dela, ele ia falar: toma, senhora, fica com Deus. Ele ia embora. Ele não ia dar panfleto, ele não ia querer pedir para orar ela, ele não ia falar nada. O Jesus da Bíblia nos surpreende por isso. Nos surpreende por isso. Hoje em dia o cara pega para ajudar alguém, posso fazer uma oração? Que isso? É, Ele, é ele prosélito. quer se preocupar com o divino da pessoa, não É, com o isso. humano, com a dor. E Jesus curou tanta gente que falava assim: não conta para ninguém, não, senão ia tumultuar ali, ó, né? Vai com... Então, vamos lá, gente, O perguntas. que, o que escandaliza no evangelho, que é diferente de qualquer religião, de qualquer filosofia, essa aí é uma diferença, essa é uma exclusividade do evangelho, sabe qual que é? Hum, Todas as religiões, você tem que servir a Deus, a divindade. Aí é, você segue sagrado. Tem um que Deus servir que o sagrado. o sagrado. Aí você segue um Deus que se encarnou, né? A gente aqui, eu creio que acredita que Jesus é Deus, né? OK, tá? Não vou entrar aqui em trindade, nada, mas estou falando. Jesus, ele é Deus, para a maioria aqui, ou para todos. Jesus é Deus. Então, ele se encarnou. Aí, esse Deus que está encarnado, o que, que ele faz? Ele fala assim, ó, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você já parou para pensar que você serve a um Deus que serve? Isso é escandalizante. Porque o seu Deus, ele veio servir a humanidade. Isso é um escândalo tremendo, porque a religião ela quer sempre que você sirva a Deus, porque Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é todo poderoso, ele é amantíssimo, ele é eterno. Então você é pequenininho e você tem que servi-lo porque ele é o gigantão. Agora você vai no evangelho, você pega um Deus que se encarna e que ele fala assim, olha, eu vim para servir e não ser servido, e eu quero que vocês me imitem. Eu estou dando exemplo para que vocês façam também. Como é que você vai querer ser alguém diante do outro? Como é que você vai querer prevalecer diante de um semelhante seu, se o seu Deus que você confessa que você segue ele serviu à humanidade? Que evangelho é esse que a gente está vivendo? É duro. Vamos lá, perguntas, que eu tenho umas 15 aqui, hein? Não, eu queria fazer mais uma aí. Eu queria fazer mais uma. Eu queria criar mais uma polêmica, na verdade, né? É bom, Felipe. Fica à Uma vontade. parte que é bem legal, né? Eu estava lendo aqui o texto, que fala, né, que o profeta Eliseu ele recebeu 20 pães e deu para as pessoas, né? Que era a oferta de Deus, Sim. né? No caso aqui, né? E ele dá o pão para as pessoas para alimentar e diz que, aqui no texto diz que Deus satisfaz com o gesto dele, né? Aí eu fico pensando, né? Hoje em dia, é pregado na religião, né? Que a gente tem que dar o dízimo, né? Não que a gente possa pegar o nosso dízimo e ali comprar alguma cesta básica e doar, né? Se a gente fizer isso, isso gera uma briga grande, não gera não, professor? Sim. Muito interessante essa abordagem sua. Por que que Jesus cita isso? Você vai ver mais lá na frente, quando a gente estudar Marcos 7. Marcos 7. Você vai ver mais lá para frente esse assunto voltar de uma maneira muito mais clara. Mas sabe o que está por trás disso aí que você falou? Você tocou já no ponto que Jesus vai tocar lá na frente. O que que era? Você falou, o profeta pegou os pães que era o de Deus, né? E deu para o povo. Aí Deus se alegrou. Os fariseus, eles faziam o contrário. Eles criaram o tal do Corban. Isso aí vai lá na frente. Isso aí vai dar pano para manga para eles. Por quê? Jesus vai quebrar eles lá, né? O que que era o Corban? O Corban é o seguinte, ó. Eu tenho que cumprir o mandamento, que é amar os meus pais, né? Honrar o pai e mãe. Beleza. Aí o que que eu fazia? Eu tenho um dinheiro, vamos botar dinheiro. Não era bem dinheiro, mas vamos botar o dinheiro. Era também dinheiro, mas não era só dinheiro. Mas vamos falar de dinheiro. Aqui falou de pães, vamos falar de dinheiro. Então eu tinha o meu dinheiro lá que era para dar para o meu pai e para minha mãe. Só que se eu pegasse esse dinheiro
que é do meu pai e da minha mãe, e desse para Deus no templo, era bênção. Porque, pensa bem, quem vale mais, Deus ou meu pai e minha mãe? Aí a pessoa fala assim, é Deus. Então eu peguei o dinheiro que era para dar para os meus pais e dei para Deus. Eles criaram isso. Aí Jesus vai usar contra eles o mandamento, porque ele fala assim, o mandamento de Deus é para vocês honrar pai e mãe. Então vocês estão quebrando o mandamento de Deus, fazendo algo para Deus. Aí eles vão ficar doidos. Porque é exatamente esse ponto que você falou. Deus vai se agradar mais em quê? De você pegar o seu recurso, que você ia destinar lá para um local, para uma organização, e dar para uma pessoa necessitada, ou você passar pela pessoa necessitada, mas cumprir a sua obrigação religiosa. Isso aí vai explodir lá na frente. Jesus vai desmascarar, falar assim, ó, vocês têm lábios que adoram a Deus, mas o coração está longe. Porque vocês ensinam doutrinas de homens. É nesse ponto aí que você disse. Eles criam uma tradição para afirmar isso. Fala, não, eu estou dando para Deus, então tá bom. Aí Jesus fala, não, vocês estão quebrando o mandamento de Deus, que o mandamento de Deus é para você honrar pai e mãe. Aí vocês fizeram uma outra coisa e tá tudo bem na consciência de vocês, porque vocês acham que vocês estão agradando a Deus e no contra o mandamento de Deus, que era exatamente isso. É esse ponto, é por isso que Jesus cita isso aqui. Isso aí vai ficar em suspenso, depois ele vai voltar lá na frente com maior intensidade, aí vai se agravar esse conflito aí. E é o que você falou, hoje em dia é a mesma coisa, muda a roupa, mas a essência é a mesma. Meu Vai pastor lá, Wilton, Marinho. me ouve? Oi, Oi, Sandro. Marinho. Opa, deixa eu me apresentar aqui, eu sou o Sandro, fui convidado pelo pastor Isaías participar, estou muito feliz. Amém. Legal. Só nessa passagem aqui, como Maria de primeira passagem aqui, primeira viagem, já estou vendo aqui que é maravilhoso. É saber que existem pessoas que amam a palavra e se calçam, constroem em cima da rocha, que é a palavra, a sua Amém. conduta de vida como cristão. Amém. Amém. E todo o contexto está levando a um Israel que gosta de idolatria, um povo que sempre está procurando algo para se apoiar como um povo idólatra, porque a essência não é achar algo para se posicionar como os pagãos fazem, e sim amar a Deus em espírito e em verdade e obedecer os seus mandamentos. É mais simples do que o que eles complicam. Exato. Em toda a história, Deus ele vem fazendo novas alianças, porque o povo sempre tende a tombar, e Jesus ele falou, né, que a sabedoria, mesmo temos em mãos, né, a bússola que é a Bíblia, mas Jesus falou, se a revelação não vier do alto, ou seja, ler a Bíblia é uma coisa, interpretar ela é outra. Exato. Então, existe uma dificuldade entre interpretar para obedecer do que servir a Deus como religioso. E todo o Exato. contexto está levando para isso, essa Exatamente. dificuldade de uma massa que o evangelho é considerada a religião a maior do mundo, mas se você olhar, a sua grande maioria perdida. Sim. Né? Venda Pessoas que religião. idolatram profeta, pessoas que É. idolatram pessoas da área da prosperidade porque ficaram ricas, pessoas que procuram amuletos, né? Usam a Arca da Aliança para adorar, e isso aí É. Exato. já ficou para trás. Eu estou muito feliz, meu Judaizando. mestre. E todo o grupo aí, a gente Que estamos legal, Sandro. aprendendo muito e alimentando muito. Amém. Essa O Marinho questão quer que falar? essa questão que o Sandro colocou, a gente vai ver também mais lá na frente, quando Jesus tem outro embate, lá que vão diante dele, que ele faz essa pergunta que o Sandro falou. Que ele pergunta assim, o que está escrito e como você interpreta? É isso aí. Né? Não é, está escrito. Tá bom, está escrito, mas como que você está lendo isso aí? Porque Satanás também citou a Bíblia para Jesus. É isso aí. Né? Então, lá cita a Bíblia. Não, cita a Bíblia, se você cita até para matar as pessoas, você cita a Bíblia. Os fariseus não faziam isso? Então, por isso que ele perguntava, o que está escrito, que tem que ter a base, mas como que você interpreta isso aí? Esse é o ponto. É. Vamos lá, Marinho, por favor. Vamos lá, Marinho, pode falar. Tá aberto o microfone do Marinho, hein? Tá aberto. Pode falar, Marinho. Ih, rapaz. A irmã Janaína vai ajudar o Marinho aí? Sim. O dela Pode tá falar. fechado ainda. É. Que o dela Abre tava o bom. micro. É. Olha quem apareceu aí, Wilton. Voltou para Jesus, Noel.
Noel, o grande Noel. Voltou. Noel voltou para Jesus. Glória a Deus. Ele tava meio afastado, Hilton. Não é benção, não é benção. Boa noite aí, mas assim, eu vou ficar calado, porque senão vocês vão me expulsar daí. Nós chamamos, Noel. Por Ó, o favor, Marinho chegou aí, Marinho, ó. pode falar. O Marinho apareceu. Ô, Hilton, é o Marinho do quartel, É Hilton. o Marinho aí, olha aí. É ele mesmo. Tu pensou que era outro, né? Sim. É ele, pô. Tá mais jovem, né, Zé? Por favor, Marinho. Acho que é o fone deles aí, que É o tá. teu fone, Marinho. Teu fone não está funcionando. Eu acho que é o teu fone. Tira o fone. Pastor Isaías, Alô, eu tô tá aqui me ouvindo? hoje porque não teve culto no Vendo? Agora com está Cristo, ouvindo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me Agora ouvindo? estamos. Tá me ouvindo? Sim. Alô? Estamos. Alô? Positivo. Tá me ouvindo, né? Graça e paz, graça e paz. Uma ótima noite a todos. Bem, o senhor fez uma pergunta para mim, não foi? Qual foi a pergunta que o senhor fez ali antes? O senhor fez uma pergunta para todos nós aí. Fala aí, qual foi a pergunta? Onde que Jesus congregaria hoje? Onde que ele se reuniria? Isso. Então vamos lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, correto? Hoje nós somos a igreja, correto? Então não tem como, nós temos que seguir ele. Então é como eu sempre falo, quem são a igreja? Nós somos a igreja. Se nós somos a igreja, nós seguimos quem? Cristo Jesus. Cristo é o nosso Deus. Então, quando o senhor me perguntou e fez essa pergunta, e uma pergunta maravilhosa, que isso é maravilhoso, a gente tem que ter como alvo Cristo Jesus. Então, nós que estamos aqui, nós somos a noiva, certo? E estamos esperando Jesus voltar. Então, a gente vai seguir sempre Jesus. Então, hoje, se me perguntasse qual é a igreja, eu costumo dizer que a igreja somos nós. Mas foi muito interessante isso. Foi muito interessante. Eu gostei. Entendeu? Essa questão do segmento, Marinho, ela é muito bonita quando você vê lá no Apocalipse, capítulo 14, né? Quando fala assim, estes são aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Isso é muito bonito. Correto. Né? É isso aí. Seguir aonde quer que ele vá. Por isso que quando o senhor perguntou sobre qual é a igreja que nós seguimos aqui, porque se a gente for falar na igreja física e na igreja invisível, a gente vai trabalhar dos dois lados, mas sendo que nós estamos aqui, como o senhor mesmo falou, para servir e ser servido. De que forma? Né? Tem a forma aqui que a gente costuma dizer, como o senhor deixou bem colocado aí, que a gente tem que estar servindo o tempo todo a todos nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. É isso que ele fica feliz e contente. É com o nosso trabalho aqui. Como também o meu grande amigo, o pastor Isaías, aí deixou bem claro que a gente tem que servir a pessoa. E é verdade, nós temos que servir a pessoa. Quando o senhor também colocou, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa que a gente forneça nada para ele, até pelo contrário. A gente tem que servir o ser humano da melhor forma possível. Foi como o Isaías colocou. Se fosse até, acho que ele colocou como candomblé e tal, tá ali. Não, a gente tem que acompanhar, porque é uma vida, é um ser humano que está ali. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter essa preocupação do cuidar do ser humano. É assim que Deus se impede para que a gente... Porque se a gente for pegar no cômputo geral, a parte espiritual, ela é importante? Sim, muito importante. Mas a gente também tem que entender que nós servimos a Deus. E se a gente estamos servindo a Deus, Deus nos colocou nesse mundo aqui, que é um mundo que eu costumo dizer que a gente está andando na contramão dele, isso significa o quê? Se eu estou andando na contramão, eu tenho que ajudar os meus irmãos da forma que eu posso, certo? Então, com certeza, Jesus Cristo vai nos capacitar a cuidar de cada um desse que está ali. Eu tenho certeza disso, absoluta. Eu tenho um texto lá, é aquele texto de Mateus 25, que é chamado o Juiz das Nações, o julgamento final, né? Em que Jesus ele faz aquela pergunta
Ele fala, né? Na verdade, ele fala com as pessoas. Ele fala assim: ó, eu tive Aí derruba fome, você esse me deu de texto, comer. professor, esse texto derruba toda a religiosidade. Derruba. Aí eu tive fome, você me deu de comer, tal, tal, né? Aí, esses dias, eu estava saindo aqui com a cachorrinha de manhã para fazer o passeio dela, né? Eu faço com ela a caminhada. E eu estava fazendo rápido porque estava ameaçando chuva. Aí eu falei assim, eu vou andar mais rápido porque aí eu não pego a chuva. Beleza. Aí quando eu passei ali na esquina, tinha um rapaz ali deitado, assim, sentado. Ele falou para mim assim, oi, tudo bem? Aí eu falei assim, oi, bom dia, tudo bem? Ele, sua cachorra é muito bonita. Eu falei, muito obrigado, tal. E saí e fui andando. Aí no meio do caminho, o Espírito Santo falou assim comigo. É raras vezes que faz assim tão claro comigo. No meio do caminho ali, quando eu tô atravessando a rua com ela, o Senhor falou comigo assim, meu filho, hoje eu quis conversar com você e você não quis conversar comigo. Meu Deus. Meu Jesus. Meu Deus. É complicado. Aí eu fui constrangido pela palavra, né? Meu Deus. É literalmente Mateus 25. Exatamente. É literalmente isso. Entendeu? É você e Jesus ali sentado, Jesus ali no carro, Jesus ali na esquina. É Quando eu Jesus. voltei, ele não estava mais ali. Quando eu voltei, ele não estava mais ali. Você sabe que eu fui constrangido assim também, né, Hilton? Já falei contigo, né? Do irmão, do cara vendendo bala, né? O cara vendendo bala lá na Praça Mauá, né? Eu poderia ter comprado a bala dele. Eu tinha 20, 40 reais no meu bolso, dois de 20. Ele me ofereceu um saquinho a R$ 2. O cara bem vestido até, né? Na Covid, ele estava comprando dinheiro e falou que era para o aluguel dele. Eu Sim. falei que não tinha dinheiro trocado, virei as costas e fui embora. Quando eu fui, a mesma coisa. O Espírito, eu tinha pregado isso domingo à noite para a igreja. Sim. E terça-feira aconteceu comigo isso. E eu não. Sim. Eu poderia ter pegado aqueles R$ 20 e dado para ele. Mas Sim. não. Eu virei as costas e fui embora. Quando eu fui, andei uns 50, 80 metros, o Espírito Santo falou comigo claramente. Quando eu voltei chorando, gritando pelo cara, o cara não viu o cara mais. Não vi. Exato. Aí eu falei, Jesus, Jesus, tu queria vender bala para mim, eu não comprei. Pô, foi um dia terrível para mim aquele dia, que ficou machucando. E você também. Dá para reparar que teu coração dói quando você fala sobre isso. Que nós não fomos aprovados. Não fomos aprovados. Exato. Mas vamos lá. Perguntas que já estouramos o tempo. Obrigado Sim. pela participação do Marinho. Vamos lá. Perguntas. Obrigado aí. Amém. Perguntas. Irmã Cissa disse que ia ficar só ouvindo. Sim. Pastor Isaías, eu só Fala, Noel. Boa noite aí para todos. Só vou deixar, assim, como sempre pinta dúvida. Quando se fala em servir, Jesus veio para servir, mas a gente, quando está na igreja, a palavra dele diz que a gente tem que adorar. Quando a gente está na igreja, a gente está adorando a Deus, a gente não está servindo ele. Então, assim, às vezes as colocações, para mim, eu não consigo, muitas coisas eu não consigo entender. Por exemplo, eu tenho um irmão que se converte, eu tenho que ir na casa dele, ele tem 10 conversões, é onde que eu vou juntar esse povo? Esse povo poderia estar dentro de um templo, que não é a igreja física, do que estar num bar lá, se drogando, correndo o risco de tomar uma facada. Então, no mal, entre uma coisa e outra, eu prefiro estar dentro da igreja com os irmãos, adorando, não servindo a Deus. Só isso é que eu queria deixar. Boa. Wilton, é aquela dificuldade de entender o que é adorar, o que é louvar, a diferença de adorar para louvar, a diferença de templo, a diferença do que é igreja, do que é templo. É o que eu falei no começo. Está travando para vocês aí? Deixa. Oi? Fala, Wilton. Estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Eu estou te ouvindo, Wilton. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, acho que tinha travado aqui para mim. Mas eu ouvi um pouco do que o Noel falou, sim. Aí entra, professor, na primeira coisa que eu falei, a dificuldade em entender o que é igreja, o que é templo, o que é adoração, o que é louvor. Essa falta de conhecimento
que causa o que o Noel falou. É melhor estar 10 pessoas dentro da igreja adorando do que servindo. Senão ele estaria no bar bebendo. Mais ou menos isso. Isso é uma confusão. Por favor, professor. Cai naquela questão que o irmão Sandro colocou aqui para a gente, né? Por exemplo, a adoração. As pessoas acham que a adoração é cantar um louvor dentro de um local de reunião. E a adoração é a vida, né? Como o irmão Sandro citou, adoraram em espírito e em verdade. E Jesus, ele acabou com os locais ali, porque ele falou assim, não é nem em Jerusalém e nem em Samaria. Ele não falou assim, não, pode ser em Jerusalém como pode ser em Samaria. Ele não falou isso. Ele falou assim, não é em Jerusalém e não é em Samaria. O que ele está falando? Não é em nenhum local. Esqueçam o local. A adoração que Deus procura é em espírito e em verdade. Ou seja, é na vida. Né? Então, existe de fato essa confusão de que adorar, as pessoas confundem adorar com você cantar um hino. Não, adorar não é cantar um hino. Eu vou para a igreja adorar. Se fosse assim, então Jesus seria o maior fracassado dentro desse conceito, porque Jesus seguia com as pessoas pela vida. Jesus não ficava indo em local de reunião. Você vê Jesus quantas vezes no templo? Ele é uma vez por ano no templo. Professor, posso interromper um pouquinho? Por Pode. favor, Noel. Eu vejo assim, quando eu começo a falar muito de alguém, pô, fulano joga muita bola, pô, você, cara, eu sou teu fã, não sei o quê, pô, eu tô engrandecendo muito esse cara. Voltando para Deus, é o dobro disso que a gente faz. Quando a gente está lá cantando, alguém fez uma letra, que o coração está transbordando de alegria, porque existe um Criador, eu acho que tá lá, eu acho que existe um versículo até em Moisés, 1,15, né? Para adorar Deus em espírito de verdade. Não sei se é esse que é espírito de verdade, mas Moisés 1,15, ele relata sobre adoração. Então, quando eu estou falando bem, cantando algo, levando meu pensamento para Deus, eu acho que eu acho não, é uma adoração. Não é cantar louvores, é uma adoração porque eu estou fazendo mais do que cantar. Eu estou cantando e levando a meu coração, a minha mente a adorar a Deus. Isso eu tenho convicção, assim, tem que ter alguma coisa bem, mas bem assim, massificante para me tirar essa ideia. Comigo Mas é o acontece. seguinte, mas isso, Noel, isso você não precisa de um local específico para você fazer isso. O Evangelho ele vem mostrar que essa comunhão com Deus, o nosso culto a Deus, conforme Paulo fala, não é uma reunião. A reunião da igreja é importante. Né? Tem que colocar isso bem claro. Não pode confundir as coisas. Você se reunir com os irmãos é importante. Aqui está acontecendo uma reunião da igreja, só que ela está sendo de maneira virtual. É a mesma coisa, se a gente estivesse falando a mesma coisa num local junto, todo mundo junto. Só que aqui é de maneira virtual. Então a gente não pode confundir reunião da igreja com culto. O Antigo Testamento é uma coisa. O que Paulo chama de culto? Ele fala em Romanos 12, né? Isso que está aberto aqui, está aberto, posso ler? Pode ler. Pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, isso. Em nenhum momento, está mandando ninguém ir para o culto. Ninguém vai para culto nenhum. Ninguém vai para culto. Nós temos que ser. Por favor, professor. Exato. O culto é a nossa vida no Novo Testamento. Reunião da igreja é uma coisa. A reunião da igreja é parte da vida cristã. Ela não é a vida cristã. Então, ô Noel, você pode se reunir na reunião da igreja e lá os irmãos louvarem. É bênção, é bênção. Agora, esse sentimento que você está falando tem que ser a todo momento na vida do crente. Por isso que fala, orando em todo tempo. Não é você estar ajoelhada em todo tempo, é você estar em comunhão com Deus em todo tempo. Estando em comunhão com Deus em todo tempo, seu coração vai estar cheio da palavra em todo tempo. Você vai estar louvando a Deus em todo tempo. Você vai estar adorando a Deus, servindo a humanidade. Então, você tem que pedir para o Espírito Santo abrir o seu entendimento com relação a isso, para você fazer essa separação. Não, entendi. Agora eu entendi. Do que é vida de igreja, reunião da igreja, o que é adoração, serviço, louvor, são coisas distintas. Na reunião da igreja, pode ter louvor. Na reunião da igreja, pode ter palavra. Na reunião da igreja, pode ter oração. Tudo isso pode acontecer na reunião da igreja. Só que essas coisas, elas fazem parte da vida do crente.
eu não tenho que dizer que o meu momento de comunhão com Deus é quando eu vou num local chamado igreja. Não é isso. Isso não tem base bíblica nenhuma. A minha comunhão com Deus é um Deus que habita dentro de mim. Então, esse Deus está comigo em todo momento. Agora, quando eu me reúno com os meus irmãos, é para que haja edificação mútua. Aí Paulo fala, olha, um tem revelação, outro tem doutrina, outro tem salmos. É a funcionalidade do corpo. Nós fazemos parte de um corpo e cada irmão aqui tem a sua funcionalidade. Um é dedo, outro é nariz, outro é orelha, outro é olho. E Cristo é a cabeça. Agora, dizer, eu quando vou lá no local, não pode confundir as coisas. A reunião é uma bênção. Só que a reunião é uma parte muito pequena da vida cristã. É só você contar quantas horas você passa na reunião da igreja e o restante da sua vida. É isso que a formatação religiosa fez na mente de muitas pessoas. Porque ela vive de qualquer forma, aí quando chega lá no local, pronto, aí ela põe uma capa de religioso, até faz o sinal da cruz, tal, entra naquele local, aí ali é o momento de adoração a Deus, é o momento que Deus está falando comigo. Não. Chora. Ali é o Professor, eu entendi ali, exatamente. Eu entendi aí. O senhor só ali, cumprimentou, Noel, tá? Ali, O senhor Noel, só cumprimentou. é o momento. Sabe o que você vai fazer ali? Ali não é o momento de você receber. Ali é o momento de você dar. O que é a reunião da igreja? É eu me reunir com meus irmãos para eu despejar em cada um o que Cristo me deu. Então, eu estou em comunhão com Cristo. Aí na minha casa, eu estou lendo a palavra, eu estou meditando, eu estou orando. Aí o Senhor me revela algo, o Senhor me dá um texto, o Senhor fala comigo. Aí o que eu vou fazer na reunião da igreja? Eu vou derramar isso na vida dos irmãos. Aí os irmãos vão derramar na minha vida mais de Cristo. Aí um vai edificando o outro. É isso. Amém. Não é eu chegar e ir para um local e ficar ouvindo alguém pregar lá. Não é isso, não. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo para o Noel entender. Não, eu entendi. Só vou complementar aqui. Eu acho que o professor Wilton, ele só complementou algo que eu precisava ouvir. Amém. Porque, então, eu entendo que, mesmo assim, eu lá dentro adorando, eu sei que é pouco, como ele disse aí, entendi exatamente, mas é válido. Eu entendi que é válido. Se tiver debaixo de Cristo, é válido. Não é, eu não penso como reunião, né? Eu penso como culto. Tem que ser uma reunião cristã, exatamente. Amém. Professor? Gente, por favor, pode falar, amado Sandro. Isso. Eu me lembrei agora do momento crucial na vida de Jó, quando ele adorou, né? Porque quando a gente está bem, é fácil adorar. Eu quero ver adorar a Deus no momento mais difícil da sua vida. Exato. Essa aí que é a verdadeira adoração. Exato. Fala, Pimenta. Noé, um exemplo muito prático. Quando eu ando com Isaías, eu estou adorando a Deus, porque ninguém quer andar com ele, entendeu? É um exemplo. Exatamente. Viu, Noel? Testemunho fresquinho. Aí. Isso é real. Testemunho fresquinho aí, ó. Testemunho fresquinho para você. Aí, gente, não é para adorar o pastor, não é para adorar o pastor Isaías, não, hein? Ó, são 10h19. Louva a Deus pela vida dos irmãos. Eu cresci muito aqui no conhecimento do Senhor. Agradecendo ao professor Wilton, agradecendo pelo amor, pela didática dele, que é facilitadora, ao irmão Sandro, ao Marinho, ao Felipe Araújo, que hoje mandou ver, a irmã Janaína, e que a irmã Ângela, que nós possamos botar na nossa agenda, quinta-feira é esse momento de aprendizado. Eu convido 500 pessoas, aparece uma, duas, nenhuma, porque se fosse aqui aquele varão que revela até o CPF do cara, aqui estava lotado isso aqui. Esses caras têm seguidores que nem lixo, seguidores que nem seguidores, e os escândalos dele florescem, os escândalos deles, e eles estão ali cheios de seguidores. Mas nós aqui somos os que ficaram, né, Wilton? São os 7.000 que ficaram. Remanescente. Oi, Isaías. Por favor. Mateus 7, versículo 13 e 14.
Aí tem a porta estreita e tem a porta larga, né? Aí tu pode ver que muita gente vai lá pela porta larga, né? A porta estreita são poucos, né? É. Então a gente E tem que estar. nós, eu queria terminar por esse vídeo aqui ficar gravado e outras pessoas participarem, verem, explicando o que é quiasmo. E eu vou dar um exemplo que eu aprendi com o professor Wilton do que seria quiasmo. Isso é uma linguagem muito interessante. Em Atos 2, 42 ao 47, né, professor? Perfeito. Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e sutileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Certo, professor? Isso seria um quiasmo. Certo, professor? Opa! Cadê o professor? Sumiu o professor? Antes, vamos lá. Aproveitando que o professor está em off ali, anotem, por favor. Oi, Isaías, perdão, estava sem fone aqui, né? Tá. Anotem, por favor, antes do professor falar sobre o quiasmo, anotem, por favor, o número do Pix do professor, para abençoar a vida do professor. 285 753 39850. Repetindo, 285 753 39850. Professor Wilton, homem de Deus, homem abençoado, que vive produzindo material bíblico para nós. E depois eu vou botar o irmão Sandro lá no grupo Aprendizado Bíblico, para o irmão Sandro ir também comer desse maná que o professor Wilton coloca toda manhã lá para a Igreja do Senhor. O meu aqui está picotando. Isaías, é isso mesmo que você disse do quiasmo, perfeito. É um texto que você começa e depois ele vai... Por exemplo, depois os irmãos verifiquem lá em Isaías capítulo 6, verso 10. Opa! Isaías 6:10. Isaías 6:10. Esse é muito claro o quiasmo ali que aparece, porque ele vai começar... se você tiver ele aí, Isaías, e fizer uma leitura rápida, é fácil de a gente verificar. É um versículo só. Vamos lá. Isaías 6:10. Vou ler aqui. Aí quando você chegar no ponto, eu vou falar o que é. Vai. Diz assim: torna insensível o coração. Coração A. Vamos chamar de A o coração. Povo, endurece-lhe os ouvidos. Ouvidos B. E fecha-lhe os olhos. C. Para que não venha ele a ver com os olhos. C. E ouvir com os ouvidos. B. E entender com o coração. A. Você e viu? Se converta e seja salvo. A, B, C, C, B, A. Nesse versículo dá para você ver claramente isso. E a Bíblia está espalhada de texto disso. João, o prólogo do Evangelho de João, o quarto mandamento, o texto de Atos que o Isaías leu, vários textos da Bíblia é forma de quiasmo. Depois vocês procuram no Google, coloca lá, quiasmo, leitura quiasmática da Bíblia. Só colocar quiasmo no Google, vocês vão ver vários textos que mostram isso. Amém. Aqui é palavra de Deus, mas também entra um pouco da academia também aqui. Eu me preocupo muito com isso, Wilton, porque Sim. tem pessoas que ouvem e não entendem. Quiasmo, o que é isso? Exato. Hoje nós aprendemos aqui, e você que está acompanhando esse vídeo, talvez em 2020, 2030, 2050, você hoje está aprendendo o que é quiasmo. Muitos de nós não estaremos mais aqui, mas você está aí aprendendo esse vídeo. Isso é lindo, né, Wilton? Muito. Paulo pensava assim também, Paulo, Timóteo, Tiago, né? As estruturas são muito bem feitas na Bíblia, não é nada jogado, não. Gente, vamos terminar.
eu queria pedir ao nosso amado pastor Sandro, irmão Sandro, que orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. Amém, Jesus. Bom, por favor, irmão Sandro. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Sim, perfeito. Oremos ao Senhor. Amém. Poderoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, sempre conceda em nossas vidas a oportunidade de participar mais e mais Aleluia. dessa reunião maravilhosa, a Aleluia. qual, Pai, o teu nome é bendito, a tua Aleluia. glória, a tua majestade. A gente Aleluia. adoramos ao Senhor através desse momento, Pai, em espírito e em Aleluia. verdade. Aleluia. Que o Senhor toque no corações de centenas de pessoas, Pai, para que seja alcançado Aleluia. através deste canal. E que o Senhor Aleluia. abençoe o professor Will, abençoe Aleluia. também, Pai, todos, Pai, que estão aqui cooperando, trabalhando junto, unindo fé, Pai, unindo conhecimento, nos dá cada vez mais sabedoria do alto, para que nós venhamos, Pai, não só ler, mas saber entender a Tua palavra e Isso, obedecê-la, papai. Pai. Obrigado Isso. por essa oportunidade Amém, e por Jesus. tudo. Abençoa a todos, Pai, rica e poderosamente. Assim eu declaro e profetizo. Em nome Aleluia. de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pessoal, um aviso importante aqui. O professor Wilton não é figura difícil, não, hein? Se você quiser. E ele mora aí pertinho, Sandro. Ele mora aí É pertinho. mesmo? Se você quiser ir Totalmente na não casa conhecia. dele, igual eu vou muito lá. Se você quiser lá ver as 400 e poucas Bíblias que ele tem, só Bíblia. O restante Meu você Deus. imagina. Entendeu? Se você quiser o telefone dele, para, naquele momento que o Espírito Santo te der algo, você perguntar para ele, ele vai estar sempre disposto a ser gastado. Essa que é a palavra. Ele não é Pastor, estrela, não. E nós estamos já providenciando uma ida do professor, mais uma, né? Que ele já foi mais de 10 vezes aí no Bom Pastor. aí. Se você Amém. quer levar ele não cobra nada, tá bom? É Bíblia, Evangelho e aberto às perguntas das pessoas. Vamos ver isso aí, Sandro. Se a gente consegue levar ele aí no bairro. A ponte vai ser o pastor Isaías, porque foi o que me Amém. apresentou o trabalho. E nós estamos juntos nessa empreitada, sim. Amém. Com Tá certeza, bom? com certeza. Agora eu vou convidar os irmãos a tomar uma Coca-Cola comigo, porque o irmão Felipe trouxe o empadão. Opa, coisa boa. O irmão Sandro trouxe o quê? Trouxe o bolinho de bacalhau. Tá Oh, bom? maravilha. Vamos para a cantina. Rapaz, Vamos para a cantina ai, agora. glória a Deus. Deus Amém. abençoe vocês. Louvado seja Deus. Amém. Marinho trouxe o suco de uva. Opa. Rapaz, vamos nos encontrar na cantina. Vamos lá. Ô, benção. O maná está Ô, pronto. Tá benção. pronto.